Não muda é defender ele. No dia de hoje, é defender o Felipe Luiz, a carreira dele. Então são 101 jogos, 63 vitórias, 23 empates só, 15 derrotas. Aí são 70% de pontos. 183 gols. Nossa, é muito gol, né? Que impressionante. 68 gols sofridos. 5 títulos. Em 101 jogos. Um menino que saiu dos juniores. Que pegou o Flamengo. Tem Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores Brasileiro. Por que ele foi mandado embora, Veloso? Olha, é difícil a gente responder essa pergunta, porque a gente olhando a estatística e os números do Felipe, a carreira do Felipe, que começou agora no Flamengo, e não é fácil o que o Felipe fez, sair da base, assumir um time como o Flamengo, com o grupo que o Flamengo tem, com a responsabilidade de ganhar. E ele cobra. Só cobra, e ele ganhou. 5 títulos, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores e Brasileirão. Ele ganhou. O que o Rogério Ceni ganhou no Flamengo? Vocês lembram ou não? Ele ganhou 3 títulos. 3 títulos. Foi Copa o Brasileiro, Carioca e acho que foi a Supercopa. O que o Dorival Júnior ganhou no Flamengo? Libertadores e Brasileiro. O que o Tite ganhou no Flamengo? Ganhou o Carioca. O que o Jorge Sampaoli ganhou? Nada. O que o Vitor Pereira ganhou? Nada. O que esses caras ganharam? Aí eu não valorizo um menino como esse. Mas o que eu acho mais engraçado... Por favor, Veloso. É que o clube sempre cobra muito do profissionalismo dos técnicos, né? Que ele tem que ser o treinador vencedor, que ele tem que cumprir os projetos, que ele não pode abandonar projeto. Que se um treinador troca de clube no meio da temporada, ele abandonou o projeto, é treinador que não termina o trabalho. Muito cobrado. Agora, quando o clube é amador e resolve mandar um treinador embora... E que se acha o maior clube do mundo, o time mais jogador... Eles cobram o profissionalismo dos técnicos. Que profissionalismo? Se tem um time profissional hoje é o Palmeiras. E administra o clube com esse amadorismo todo. Como pode interromper um trabalho como esse? Se tem um time que é profissional hoje em termos de treinador, em termos de visão de ganhar, em termos de administração, de estrutura, é o Palmeiras. Dói no meu coraçãozinho aqui. Mas é verdade. É verdade. Ué, quantos anos o Abel Ferreira tá no Palmeiras? Vai para 6 anos. Vai fazer quantos títulos 6 ele tem? Outubro. 10. Em 10. Ele alcançou quem? Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão. Ele é um dos maiores senadores da história, o Abel Ferreira. Todo esse lado dele que eu não suporto, mas eu entendo, porque eu falo, tá aí. Entendeu? A hora que ele acorda, o que ele deixa, isso é pra dele. A mulher, o filho, filha, mãe, pai. Eu não tô nem aí, irmão. Tô nem aí. Agora, um cara como esse, que tem um currículo desse, Souza, e é mandado embora na madrugada, depois de você ganhar o jogo, isso é covardia. Isso é gente covarde. Isso pra mim é uma covardia com o ser humano, com o profissional, com a família. E aí, meu irmão, a gente vem de uma notinha. Olha, ele está... Olha, não, o cara sabe tudo, né? Olha, ele estava conversando com o Chelsea. Mas qual o problema? Mas eles têm sempre um assim, pra dar uma notinha. Sempre tem um. É que nem... Desculpa, Souza, é que nem ontem eu tô aqui, recebo no meu celular. Nossa, o Pedro Raul tá indo pro Galo e o Júnior Santos. Ô, Júnior Santos... Eu prefiro o Pedro Raul do jeito que tá com o Júnior Santos. Só ver o que acontece com o Júnior Santos no Atlético. Aí os caras usam a gente, que eu já contei a minha história aqui com o René Simões, que o cara me vê... René Simões é o novo gerente de futebol da seleção. E eu, pau, dei, pá, aqui, fui, fiz aquelas palhaçadas todas, aí toca o telefone. Toca o telefone. 021 e não atendo o telefone, que eu não conheço. Mas esse cara insistiu, eu atendi. Oi, Neto, quem que é aí? É o René Simões. Quem que falou pra você que eu vou pra seleção? Ué, mas você não... Então o cara me deu... Então a gente tem que entender isso. Porque muitas vezes você é usado por jornalista, por comentarista, por narrador, pela imprensa. E aí os caras que ganham dinheiro. Você acha que um menino como o André é pra ter 30%, 9 jogos como titular, ter 30% dos direitos? Ah, mas esse cara aqui, que fez tudo pros jogadores, que fez os caras ganhar título, ele não presta. Quem presta é o treinador que falou que só ia dirigir o Cruzeiro no Brasil. E aí a grana vem, milhões vem, eles trazem lá o português. Mas só tem ele para ser treinador aqui. E aí eu desfaço a moral do cara que é sério. Eu coloco ele na berlinda. Mas como é que ele pode conversar? Mas vocês da Globo aí, vocês quando são mandados embora, não você que você pediu para sair. Né? Vocês não vêm aqui? E eu abro o coração para vocês todos aqui, cara.
Verdade. É mentira minha, Veloso? Não. Todas as vezes, ainda você fala, ô, vai vir mesmo? Você vai deixar, Neto? Eu falei, vou, Veloso, tá tudo certo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Aí vocês acham que esse menino, que tem uma carreira limpa, ele foi mandado embora realmente porque ele estava conversando numa informação? Vocês acham isso mesmo? Vocês acham que uma negociação e agora o cara vai trazer um monte de jogador, vai fazer não sei o quê, traz comissão técnica? Se tem um clube que paga para ter multa é o Flamengo, é que os meninos não pegaram aí. Eu não sei não se não tem mais de 70, 80 milhões de multa o grande Flamengo. Flamengo, pra mim, é o Vasco, irmão. Porque se o Flamengo tivesse o que o Vasco tá na situação que tá, os torcedores já iam pro Botafogo. Aí é um monte de time. O que você tem pra falar, Souza? Então, o Flamengo tem muito disso, de colocar a culpa primeiro, né? Dar uma de vitimismo, né? Dizer que o Felipe Luiz estava conversando com o Chelsea, fez isso com o Rogério também. A gente precisa lembrar que ele usou um cara da comissão técnica para dizer que o Rogério queria jogadores do Fortaleza. Aí veio o cara que gravou o vídeo contra o Rogério Ceni. Exatamente. O Rogério Ceni tem quantos anos de São Paulo? Vixe. 20. Sabe quantas vezes o Rogério Ceni deixou de ir treinar? Sabe quantas vezes o Rogério Ceni contou piadinha pros outros? Sabe quantas vezes o Rogério Ceni deixou de jogar? Sabe quantos títulos ele tem? É o maior jogador da história do São Paulo. Mas os caras fizeram uma onda em cima dele, porque eu conheço o Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara amável, legal, profissional. Mas se você é profissional, se você chega cedo aqui, como a gente vai fazer 14 anos. Quando a gente chegou atrasado aqui? Nenhuma 14 anos de programa. Nunca. Aí chegam uns caras aqui, pá, minha roupa não tá boa, ai, meu sapato não sei o quê, o meu mods não funciona, a minha fimose não sei o quê, ai, mas esse camarim não é pra... Você tá de brincadeira que eu já troquei dentro do carro aqui, irmão. Você tá de brincadeira, já troquei dentro do... Nós aqui que trabalhamos aqui, rapaz, pega o cara da eliminação, ele vai lá, ajuda, vem com o Marquinhos, vai lá... Bom, agora vem os caras... É igual o Flamengo. Mas eu falei aqui que o grande adversário do Flamengo esse ano eram os flamenguistas mesmo, entendeu? Porque a saída do Felipe Luiz, quando o Felipe Luiz perdeu o jogo pro Lanús, o campeonato pro Lanús, o torcedor começou a xingar, e de novo... um time sem convicção, fez isso com o Dorival, e o Dorival se vingou 2 vezes, o Dorival ganhou do Flamengo com o São Paulo e ganhou do Flamengo com o Corinthians. Mandou embora o Rogério, aí depois... Não, o Renato Gaúcho foi vice-campeão da Libertadores. E vice-campeão brasileiro também. E vice-campeão brasileiro. Ah, mas se é o português, se é o africano, se é Nossa, eles são bons demais. Ah, mas aí vocês são bons. Agora, para valorizar um Dorival Júnior que chega na coletiva e chega a madeira em relação a um menino que o Corinthians não tem dinheiro para pagar salário, ele chega o pau, aí um monte de gente fala que é sorte. Sorte. É sorte dele, Souza? Não, claro que não. Pô, olha os números de gols sofridos. O cara ganhou quase tudo ano passado. Só não ganhou aquilo que não dava pra ganhar mesmo. Eu assisto muito a Sport TV, pra caramba. Sabe a narrativa da Sport TV é que nos últimos 9 jogos tá tomando muito gol o Flamengo. Pô. Mas vocês perguntaram isso aqui pra ele? Vocês perguntaram isso aqui pra ele? São 2 meses só. Pô, tá 2 meses. 2 meses, pô. Pô, sabe? Pô, eu nem dei pau no Corinthians aí no jogo contra. O Corinthians ganhou 3 títulos, irmão. 3 títulos, time que não tem dinheiro, que não tem estrutura, que deve pra todo mundo, que precisa vender jogador fatiar de pizza, 5 milhões de euros, paga 40 milhões. E um ano sem pré-temporada. Isso! Agora você vai acabar. Aí você vai acabar com a reputação do cara tão incrível. Não sou amigo dele, não conheço. Identificado com o clube, né? Isso! Odile, o que você pensa disso, Odile Ribeiro, depois o Quesada? Não, são 101 jogos, 63 vitórias. O cara conquistou a Copa do Brasil, conquistou a Supercopa do Brasil, campeão carioca, Libertadores, Brasileirão, e é sempre bom lembrar que ele teve muito pouco tempo para trabalhar no Campeonato Carioca. Até me lembro que me fizeram uma pergunta, eu disse, e vai chegar na decisão. E realmente chegou na decisão. E aquela velha história, foi demitido, aí vai chegar o Jardim, aí de repente o Jardim... E tem uma fala dele... exatamente. Olha, eu dirijo só o Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Essas conversas mole aí, meu irmão. Esses papos furados que vocês acreditam. Pra mim, treinador português monstruoso, e quando a gente entrevistou ele no Baita Amigos, é o Luiz Castro, irmão. Esse é monstro. Esse entende de futebol. Esse é um dos maiores treinadores